Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início à correção de direito constitucional na prova do exame número 42 da OAB, certo? Essa questãozinha, ela trata sobre processo legislativo. O processo legislativo é um negócio que começa a votação para aprovar regras. Essas regras terão força. Olha só, lei complementar, emenda constitucional. Isso aqui são palavras, né? São expressões que representam uma folha de papel, assim como lei ordinária também, como medida provisória também, como resolução, decreto legislativo. Todas essas expressões que estão escritas no artigo 59 da Constituição Federal, e aí que vão determinando, né, como é que a gente vai viver aqui dentro do Brasil. São regras, né, para serem respeitadas, certo? E aí, essa questão, ela trata disso, só isso. E eu tenho que saber o que é processo legislativo. Se você ouve falar de processo legislativo e tem medo, é ruim. Mas olha só, é só você ver o Congresso. O Congresso é esse negócio aqui, é um prédio. É um prédio que tem de um lado a Câmara dos Deputados, de outro lado o Senado Federal. Quando as coisas começam, a maioria dos processos legislativos, né, começam aqui a votação. E aí vai, aqui no caso é a Câmara dos Deputados, tá? Aí vai para o Senado Federal. Se tiver alterações muito importantes, volta para a Câmara vai verificar se concorda ou não, aí vai para o chefe do Executivo, que é o presidente da República. Aí ele vai concordar, ele vai sancionar e falar que ele concorda. Ou vetar. Vetar é ele dizer que ele não concorda. Certo? Esse é um processo legislativo. Não é sempre assim, não é sempre que vai da Câmara para o Senado, Senado para a Câmara, depois vai para o chefe do Executivo, não. Às vezes, vem da Câmara para o Senado e depois vai direto para o chefe do Poder Executivo. Nesse caso, essa parte em roxinho aqui, é porque não tivemos alterações substanciais. Ou seja, as alterações não foram tão relevantes assim a ponto de ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Esse é um tipo de processo legislativo. O outro tipo também tem aqui o Congresso Nacional, esse é o Congresso. Né? E aí você tem a votação, só que ela não é desse jeito aqui, não é de um lugar para o outro. É assim, ó. Primeiro turno na Câmara dos Deputados, segundo turno também na Câmara dos Deputados. E não precisa ter intervalo de tempo, não, tá? Pode ser tudo votado no mesmo dia, duas vezes consecutivas, ou na mesma semana, no mesmo mês. Acabou dois turnos aqui, vem para cá, tem mais dois turnos, um turno e outro turno. Acabou. É isso. Aprovou-se uma emenda constitucional. É isso que acontece. Dois turnos, 3/5 dos votos em cada um dos turnos, e aí você aprovou uma emenda constitucional. E aí está perguntando, né, de acordo com o que está aqui, ó, de acordo com o que você está vendo. Você está vendo eu desenhar desse lado aqui, ó, Poder Executivo, sanção ou veto? Está vendo fazer isso aqui? Né? Não está. Então o desenho é esse aqui. Está pronto? Tá. Agora você tem que responder a questão, baseado no que está aqui. Aqui, de um lado esquerdo, eu tenho votações sobre leis. Aqui você tem leis ordinárias e leis complementares. A votação é desse jeito que é feita aqui. Desse outro lado aqui eu tenho uma emenda constitucional. A emenda constitucional é desse jeito aqui. E é só isso. Isso aqui, baseado nisso, você vai lá e responde a questão. Vamos lá? Olha só, no processo legislativo, afeto. O que é afeto? Afetação, né? Você tem afeto por alguém. Então, eu tenho relacionado a esse alguém. No caso, o processo legislativo, votação feita relacionada ao processo de lei complementar ou à emenda constitucional, ele foi levado até o Congresso e aprovou, né? O Congresso aprovou a redação de ambas as normas aqui. Como divulgado pela imprensa, auxiliares do presidente da República, tudo isso aqui é para encher linguiça, tá? Vai perguntar se tem sanção ou veto nas duas situações aqui. Mas ó, tudo isso aqui é encher linguiça. O que eu digo como encher linguiça? Encher linguiça é só para derrubar quem não tem hábito de leitura, pessoal. Se você não tem hábito de leitura, você não vai passar na prova da B. Infelizmente é isso, é difícil. Rafael, não tem o que eu faço agora. Começa a ler o mais rápido possível. Porque, ó, como divulgado na imprensa, os auxiliares do chefe do executivo, do presidente da República, no caso, né, entendiam que tanto a lei complementar quanto a emenda constitucional melhor atenderiam os seus objetivos se fossem suprimidos alguns dispositivos de ambos. Ou seja, o chefe do executivo ele poderia vetar algumas coisas, né? Com essa convicção, sugeriram ao presidente para que usasse o poder de veto, a fim de adequar os referidos textos àquilo que entendiam ser melhor para os interesses do país. Sobre o poder do veto do executivo, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a fonte correta, né? Olha só, veto, pessoal, é a força que tem para tirar, né, um pedaço ou até inteiro. Tirar um pedaço de alínea, tirar um pedaço, enfim, tirar uma linha, tirar um inciso, tirar um parágrafo, tirar um artigo, tirar um capítulo ou vetar a lei inteira. O que não pode é vetar a palavra, né? Palavra não tem veto de palavra. Olha só, baseado nesse desenho aqui. E aí, a emenda constitucional vai passar pela sanção veto por parte do chefe do executivo? E as leis ordinárias e complementares, elas passam? Né? Lei ordinária e complementar passa. Olha só, a Constituição da República não concede poder de veto ao chefe do executivo por ser um instituto jurídico que desequilibra a divisão dos poderes. Nada a ver, gente. Isso aqui equilibra a divisão dos poderes. É justamente o freio e contrapeso. O veto do chefe do executivo, né, ele se envolve ali com o legislativo, então é sempre aquela brincadeira, né? Ainda não, sem colocar aqui o STF, que é o judiciário também, se envolvendo. Né? O judiciário diz que é inconstitucional, aí o poder legislativo vai lá e faz uma lei igualzinha, porque ele pode, porque eles são independentes. Só que mesmo sendo essa independência, tem que haver uma harmonia entre os três poderes.
presidente da República pode vetar parte do projeto de lei complementar? Pode. Ele pode vetar a linha, pode vetar inciso, parágrafo, artigo, capítulo, título e a lei inteira. Pode vetar sim. Mas não tem poderes para fazer o mesmo em relação à emenda constitucional. Baseado nesse desenho, é exatamente isso. Ó. Aqui tem sanção veto por parte do chefe do executivo nas leis ordinárias e das leis complementares, mas não tem o mesmo no caso de emenda constitucional. Certo? Tranquilo? É a letra B correta. O poder de veto do executivo se restringe às leis ordinárias. Olha só, se você olhar o desenho aqui, ó, lei ordinária e lei complementar, não é somente lei ordinária. Tanto é que processo legislativo, quando é feito de iniciativa popular, a iniciativa popular também é de lei ordinária e de lei complementar. Não é só de lei ordinária, não. A lei da ficha limpa é uma lei complementar e foi projeto de lei feito ali pela iniciativa popular. 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, e cada estado com 0,3% dos eleitores. É o 1503 ou 15 de março que as pessoas falam para decorar. Certo? Bom, nota que, de acordo com o que eu comentei, né, também não tem processo de iniciativa popular para emenda constitucional. Mas o veto, sim, o veto pode ser de lei ordinária e de lei complementar. Logo, não poderá vetar dispositivos do projeto de lei complementar. E da emenda constitucional. Está errado. Os dispositivos pertencentes ao projeto de lei complementar e à proposta de emenda podem ser vetados conforme competência. Não, não pode, né? Emenda constitucional não passa pela sessão veto. Então a letra correta é a letra B de bola. Ou B de bolso de calça. Certo? Foco, força, fé, farra depois de muito estudo. Se você gostou desse videozinho, compartilhe com um colega. E vamos que vamos, gente. A disciplina, muito embora ela seja bem complexa de ser respeitada, você pode ter certeza que é a maior forma de você se respeitar e não sofrer problemas no futuro. Vamos que vamos.